Olá, seja muito bem-vindo. Olá, está começando o terceiro episódio do nosso Conversa Segura. Se você está chegando agora, seja bem-vindo ao melhor podcast sobre segurança do trabalho do Brasil. Eu sou o Pedro. E eu sou a Lê, nós dois trabalhamos na Wix, que é a empresa que está revolucionando a forma de fazer campanhas corporativas pelo Brasil. Se você ainda não conhece, é só clicar aqui na descrição que você vai ter acesso ao nosso site, ao nosso Instagram, tudo. Pois é, e como você já percebeu, a gente aqui só recebe pessoas relevantes e boas em assuntos atuais. E hoje nós vamos receber ela, uma convidada, gente, que assim, estamos contando os minutos para que ela entre aqui na nossa sala. Ela faz parte da equipe de saúde e segurança do trabalho no Bergamini Hipermercado desde 2006. Ela é técnica de segurança do trabalho, também enfermagem, além de tudo, trabalha ativamente com inclusão, principalmente através das Libras, e hoje vamos conversar muito sobre isso. Agora, vamos falar qual que é o assunto de hoje, porque é um tema que está super em alta. E se você trabalha com segurança, é assim, o melhor lugar para você entender esse assunto que está rolando aí. A gente vai bater um papo sobre a atuação das equipes de segurança na prevenção e combate ao assédio. Pois é, e se você não está sabendo, eu te conto. Agora também a função da CIPA também permeia as questões de assédio, seja assédio sexual, assédio moral, ou as N formas de assédio, enfim, a gente deve conversar sobre algumas delas hoje. Inclusive, a sigla CIPA agora não significa mais Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? A CIPA agora significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, é uma responsabilidade muito, muito, muito mais séria em relação a esse assunto a partir de agora. Ó, haja assunto, hein? É, e lá na Bergamini, a nossa convidada já começou a atuar em prol dessas mudanças na legislação. E com vocês, Aline Aline Luana. Luana! Seja muito Olá! bem-vinda, Aline! Que responsabilidade! Tava aqui só ouvindo. A gente já está conversando há um tempo sobre essa nova responsabilidade da CIPA em falar sobre assédio, né? Vocês aí no hipermercado Bergamini já estão se preparando para assumir essa nova responsabilidade. Então, antes da gente falar o que vocês já estão fazendo, vamos voltar essa conversa ali no princípio, né? Vamos explicar essas mudanças. O que na prática já mudou, incluindo essas novas questões de assédio na responsabilidade das pessoas que trabalham com segurança? Na verdade, aqui a gente já vem tratando desse assunto há algum tempo, juntamente com o RH, por conta da parte de treinamentos mesmo. Então, havia um burburinho há algum tempo de que essas alterações fossem ocorrer, mas antes disso mesmo, a gente já tinha um trabalho conjunto com o RH nesse sentido. Já vínhamos buscando empresas para realizar treinamentos, então é um assunto um pouquinho mais antigo para a gente aqui. Uhum. E na legislação em si, agora virou oficial, né? Vocês já estavam atuando em relação a isso por uma consciência de que esse assunto é importante, porque vocês já deviam, enfim, saber da responsabilidade de vocês. Mas acontece que a partir desse momento, né, existe realmente um compromisso legal de abordar o tema assédio dentro das empresas. O que mudou, né? Já foi a NR5 ou ainda a NR não mudou? Já existe uma legislação para a gente falar disso? E o que ficou como responsabilidade da CIPA e das equipes de segurança em relação ao tema assédio dentro das empresas? É na prática, o que Na mudou, né? O que prática, fez é. diferença aí? Isso, oficialmente a lei foi alterada em setembro, né? Uhum. E aí, assim que foi publicado no Diário Oficial, a gente realizou uma reunião, então, com o jurídico, com o nosso RH, com a minha gerência, para a gente destrinchar mesmo a lei, e ela é muito autoexplicativa, né? Tem ali o Uhum. passo a passo do que deve ser feito para a gente redefinir os passos mesmo. Então, a Aham. gente entendeu o que seria feito dali em diante, quais alterações seriam executadas, quem acolheria essas denúncias. Então, a partir dali, a gente redefiniu as rotas mesmo e acabou
separando essas funções. Então, na prática, inicialmente essa parte orientativa mesmo e de treinamentos. Então, a nossa CIPAT acabou de acontecer, né? Então, a inclusão desse tema na CIPAT vai ficar para o próximo ano, mas de imediato o que a gente já está fazendo é incluir esse assunto na integração, não mais na parte do RH, mas agora na parte de segurança, né? Então, falar de assédio moral, assédio sexual, outros tipos de violência, que é isso que a ANR determina que a gente faça. A gente está em processo eleitoral da CIPA, então um outro passo é já incluir essa temática no treinamento dos nossos cipeiros, que vai ocorrer no próximo mês. A gente também está revendo todo o material visual, então a gente já tinha algum material a esse respeito. Então, hoje, nós da Segurança do Trabalho estamos revendo esse material visual para ser fixado nos murais, nos outros canais de comunicação. Estamos conversando com a Wix para o treinamento, né? Então, a lei determina que a gente faça um treinamento com toda a empresa, inclusive com todos os níveis hierárquicos, que eu acho que é um ponto interessante e explicitado na lei, né? De que todos os níveis participem. Então, a gente está verificando já esse treinamento para o próximo ano. Só um PS, esse treinamento não tem que falar só sobre assédio, né? Ele tem que falar de violência, assédio, igualdade e diversidade. Então, realmente é um treinamento que inclui mais assuntos e que, como a CIPAT, também deve ser feito de 12 em 12 meses, no mínimo, né? Isso. Então, aqui o nosso segundo semestre é mais corrido, então a gente já havia conversado em programar isso para o começo do ano, para a gente já deixar essa data pré-fixada e poder repetir esse treinamento todos os anos. Então, nesse momento, a segurança do trabalho está engajada nessas questões. Muito legal. Entendi. Ou seja, se eu sou um técnico de segurança do trabalho, a partir de agora eu tenho também que me responsabilizar por tudo relacionado a assédio. Isso então é obrigatório, assim, eu não posso simplesmente, não, isso não tem nada a ver comigo, eu não vou... ou isso é só da CIPA? Como é que é a divisão, assim, questão das equipes? O que o ouvinte aqui nosso tem que se conscientizar? É só se ele é da CIPA ou não? Enfim. Isso, na lei é citada a CIPA, né? Essa comissão. Então, a comissão ela é formada por colaboradores de vários setores, né, que são escolhidos através de um processo de eleição. A gente tem metade da CIPA que são da parte do empregador e essa outra metade da CIPA que é por parte da eleição dos colaboradores, mas a gente não tem como desassociar a CIPA da segurança do trabalho, né? Então, a segurança do trabalho que norteia e está ali junto com a CIPA atuante. Então, hoje a gente considera que essa é uma obrigatoriedade de toda a segurança do trabalho, de todo o SESMIT, né? Então, assim, a gente também não consegue falar da segurança sem falar da saúde, né? Até porque a gente sabe que as consequências possíveis desse assédio podem e muitas vezes impactam na saúde do trabalhador. Totalmente. Então, a nossa equipe inteira tem sido orientada, nós temos feito reuniões, então a nossa médica, o nosso enfermeiro, então assim a gente não consegue não envolver o SESMIT inteiro nesse assunto. É muito legal você falar disso, porque realmente, né, além da segurança da pessoa, que tem tudo a ver, uma pessoa que sofre assédio, ela não está em segurança, né? Ela também tem a ver com a saúde, porque, enfim, vários âmbitos da saúde são prejudicados quando a pessoa sofre algum tipo de agressão. Só para atualizar, né, quem ainda não sabe, a lei que foi instituída foi a Lei 14.457, que foi instituída no dia 21 de setembro de 2022, né, desse ano, e ela realmente fala sobre essa nova responsabilidade da CIPA, das equipes de segurança, de abordar o assunto assédio. E aí, para a gente falar de forma prática, assim, o que essa lei pede para a CIPA a partir de agora, são 4 medidas, né, Aline, que a CIPA precisa adotar a partir de agora para falar de assédio dentro das empresas. Vamos falar um pouquinho dessas 4 medidas para que o pessoal se atualize e saiba exatamente quais são as novas responsabilidades?
Então, basicamente, que esse assunto entre de forma efetiva, então tem que haver comunicação, esse assunto tem que entrar nos treinamentos e que alcance de forma efetiva os colaboradores, de forma ampla, né? Então eles citam que isso tem que acontecer de forma ampla, não tem que ser uma coisa restrita, que as ações da CIPA tem que ter inclusão dessa temática. Então, quando a gente fala de ações da CIPA, a gente está falando de CIPAD, de treinamento de CIPA, de reuniões da CIPA. Ele fala em acolher essas denúncias, então, que a gente tenha um canal e uma forma de acolher e efetivamente tratar dessas denúncias, né? Então, não é suficiente que a gente receba essas denúncias, existe um caminho a ser trilhado a partir delas. E o quarto passo é esse treinamento a cada 12 meses, com todos os níveis hierárquicos da corporação. Aqui, falando da etapa das denúncias, né, eu já até citei o que a gente vem fazendo em relação a treinamentos. Anteriormente, como eu falei para vocês, a gente já trabalhava com esse tema, é o RH quem já recebia essas denúncias. Em conjunto com o jurídico, com a minha gerência, a gente optou por manter esse canal. E, na verdade, a gente está somente ampliando, né? Então, a gerente do RH, ela é uma pessoa que os colaboradores já têm essa proximidade, ela é extremamente humana e ela já vinha fazendo esse trabalho de forma brilhante. Então, a gente só está criando novos caminhos para que essas denúncias cheguem. Então, se a colaboradora, né, porque a lei realmente fala mais em prol das mulheres, não que a gente não possa ter de outras formas, mas a lei é clara quando cita as mulheres. Então, essas colaboradoras podem procurar presencialmente fazer essas denúncias, mas nós estamos criando outros canais, por e-mail, então um e-mail que possa acolher essas denúncias, outros caminhos para que elas possam fazer as denúncias, inclusive de forma anônima, assim, que elas não precisem se identificar. Então, o que a gente está fazendo é ampliar essas possibilidades, mas nós mantivemos o canal em centralizar isso com a nossa gerente do RH. De qualquer forma, toda a equipe de segurança vem sendo treinada para poder receber, acolher essa colaboradora e direcionar, né? Então, é um assunto extremamente sigiloso, ele tem que ser tratado com credibilidade. Até para que ela se sinta segura de falar, né? De denunciar isso, e de... Exatamente, para não soar como uma história, como uma fofoca. Implicância, né? Então, muitas vezes elas sofrem essa pressão, né? Tratar isso com imparcialidade, né? Com neutralidade. Boa parte das vezes você pauta os seus chefes, né? Isso. É muito complexo, né? A gente, desde o princípio, sabia que isso é um tema delicado e sensível, então, como tal, ele merece uma atenção diferenciada. A gente tem tentado. Bacana. Assim, uma perspectiva de burocracia mesmo. Quando acontece um acidente no trabalho, por exemplo, você precisa protocolar e tudo mais, tem todo o processo, é obrigatório seguir, senão você corre o risco de tomar multa e tal. Para casos reportados de assédio, tem alguma preocupação com papelada, burocracia, enfim? Então, daí, nesse caso, existe todo um passo a passo a ser seguido, mas no nosso caso vai ficar centralizado no RH. Então, todas essas denúncias são documentadas e são tratadas com o jurídico, com a gerência, né? Então, existe toda uma organização em torno disso, sim. E da mesma forma que o Pedro está falando que as questões de segurança mais burocráticas e até a pauta disso já é realmente mais tranquila, porque ela é falada o tempo inteiro, né? O pessoal da segurança já está acostumado a falar sobre saúde e segurança o tempo inteiro. O assunto assédio, ele é até um pouco mais um tabu, assim, ele fica... enfim, as pessoas às vezes não têm tanto conhecimento quanto tem de segurança, até porque isso ainda não é tão falado, vai começar a ser agora, né? Qual que é a importância, Aline, da gente falar de assédio claramente, assim, explicando
realmente colocando isso numa rotina? Qual que é a importância disso se tornar uma pauta clara para todos os trabalhadores a partir de agora? Como a gente já comentou, é um assunto delicado e sensível, muitas vezes omitido, até em decorrência dessa complexidade, né? Então, eu acho importantíssimo a gente trazer isso à tona. A gente não falar dos problemas não faz com que eles deixem de existir, Sim, pelo né? contrário, Então, né? muito pelo contrário, né? Os números nos dizem isso, especialmente nesses 2 últimos anos, né? Então, o ano passado tem registro de mais de 52 mil casos de assédio moral no ambiente de trabalho no Brasil, dentre eles mais de 3 mil de assédio sexual, né? A violência contra a mulher, ela aumentou expressivamente nesse período pandêmico. Então, as mulheres, as famílias, por estarem dentro de casa, as mulheres passaram a ser mais agredidas. Uhum. O número de feminicídio em 2020 aumentou em 22%, né? Então, são números extremamente alarmantes e preocupantes, né? Do quanto as mulheres sempre sofreram e ainda, inadmissivelmente, continuam sofrendo em 2022. Então, eu acho importante a gente democratizar esse assunto, né? Então, quando a gente traz para a empresa, para as corporações, quando a gente pode tratar isso de forma ampla e didática, né? E a gente trazer isso para a linguagem dos trabalhadores, eu acredito de fato que é uma semente, é um caminho, né? É um trabalho que a gente está iniciando, mas eu acho de extrema importância, né? Eu acredito que a gente vai ter bons resultados. É verdade, né? Porque assim... Oh, perdão, pode falar, Lê. Eu ia falar que é um conhecimento que não necessariamente a mulher vai conseguir aplicar numa situação só que ela vive no trabalho. Às vezes o assédio vem sim ali da equipe, enfim, do ambiente de trabalho, mas aprender sobre isso, escutar de forma simplificada sobre assédio no trabalho, pode fazer com que a mulher abra os olhos para notar que ela sofre uma situação de assédio em casa, às vezes no ambiente público. Isso leva para ela ferramenta para que ela abra os olhos não só para aquela situação do dia a dia da empresa, né? Ela realmente cria um conhecimento que pode ajudá-la em outras situações também. Isso é muito relevante para ela, para a pessoa mulher, não só para a trabalhadora mulher, né? Isso, é dar voz a essas mulheres, né? Encorajá-las, orientá-las, né? Para que elas realmente se sintam seguras. E pensar que muitas dessas mulheres é a única renda dessa família, né? Ou é uma renda muito importante na vida dessa família. Então, a manutenção do trabalho dessas mulheres é de suma importância. O programa fala sobre isso, né? O programa Mais Mulheres, na inserção e na manutenção dessas mulheres no mercado de trabalho, que muitas vezes sucumbem a essa pressão, não suportam se manter nessa situação de assédio, que nem sempre é uma coisa muito clara, né? Então, o assédio nem sempre ele é direto ou agressivo, como a gente pode imaginar que seja. Existem diversos tipos de assédio. Então, às vezes ele é sutil, ele é constante, ele é permanente, né? E aí vai, de fato, minando a permanência daquelas mulheres no trabalho. E ela resolve sair ao invés de ter ferramentas para resolver o problema. Isso. É muito difícil comprovar também, né? Então, a lei fala nisso. É difícil argumentar ou comprovar, então muitas vezes essas mulheres são inclusive desacreditadas, né? Mas o que ela fez, né? Qual foi a reação? Então, as mulheres são frequentemente sugestionadas e questionadas, então é uma coisa até difícil de ser comprovada ou de ser um assunto de ser tocado, né? Sim, sim. E o que eu acho que complica ainda mais a situação, que, por exemplo, se eu tô acostumado a trabalhar num ambiente de risco sem EPIs, se eu me acostumo, eu passo a me sentir seguro apesar daquele risco. Agora, com assédio, é o oposto. Não interessa quanto tempo passe, a pessoa nunca vai se sentir segura. Ela sempre vai sentir mal e, às vezes, ela não vai nem conseguir se expressar. Ela não vai nem conseguir explicar aquele mal, aquela insegurança que ela tá sentindo, né? E talvez dá para até inferir que a maior parte da população brasileira talvez não tenha essa opção de ir para outro trabalho.
Talvez Sim. aquela seja a única opção. E ela fica pensando assim, putz, eu vou denunciar isso aqui, aí meu chefe vai falar que não é, eu vou falar que é, aí eu vou ser demitido, porque talvez eu vou ser a parte mais fraca, e aí eu não vou ter outro emprego, aí minha família vai passar fome, aí não sei. É Poxa, duro. como é que, né, enfim, sei lá, se é que é possível, né? Como que eu consigo falar para essa pessoa? Como que eu consigo, né, dar essa segurança de fato para essa pessoa ir lá denunciar o chefe dela, o superior, enfim, para inverter esse jogo? Tem alguma forma? Não sei. É muito complexo, né? E eu acho que isso tudo é permeado de culpa, né? Uhum. Nós mulheres vivemos, acho que crescemos com essa culpa constante. Muitas vezes, quando há uma investida sobre a mulher, ela pode se questionar, né, se ela foi permissiva, se a roupa que ela utiliza induziu aquele comportamento. Né? E quando a gente fala de assédio sexual, a gente não descarta os casos das mulheres que cederam a essas investidas. Então, há casos em que elas rejeitam essas investidas e podem sofrer represálias decorrente disso, e elas também podem ceder a essas investidas. E aí a gente cai num outro questionamento do quão aquilo foi consensual ou não. Então, o agressor sempre vai jogar por esse caminho, não, É, mas ela cedeu, ela aceitou. É. Isso não descaracteriza que houve um assédio. Então, muitas vezes, a pressão para a manutenção daquele trabalho, essa colaboradora vai ceder a essa investida, de fato. Mas isso não quer dizer que isso deixa de ser um assédio. uhum. Então, é um caminho longo a ser seguido, né? É um tema espinhoso, e eu acho que a gente vai aprender com o cotidiano, assim, a gente vai, é o que a gente tem conversado muito aqui, as reuniões foram longas e difíceis, né, a gente cria várias possibilidades, mas a gente entende que cada caso vai ser analisado com muita cautela, com muito carinho, então a gente não tem como prever os caminhos que cada caso vai tomar. Uhum. Então aqui a nossa posição é essa, que a gente vai acolher cada caso de forma particular e com muito carinho. Isso é muito importante, porque a gente não enxerga a pessoa como mais um número, né? Enxerga a pessoa como ela é, com as características, com o problema que ela sofreu, com a ameaça que ela sofreu e com a forma que ela desabafou. Então, achei muito legal isso de vocês falarem que vão abordar cada caso como um caso, porque realmente cada pessoa é única e vai precisar de um acolhimento diferente nessa situação. Então, só para a gente avançar, concluímos então que falar de assédio é muito importante porque vai criar um ambiente mais seguro, mais de qualidade mesmo, para que as mulheres possam trabalhar e até entregar o seu máximo, porque num ambiente inseguro ninguém consegue trabalhar de forma plena, né? E passando então para uma próxima etapa, para as pessoas que trabalham com segurança e vão precisar começar a falar desse tema tão delicado, o que que essas pessoas, quais são as dicas para essas pessoas, para os técnicos de segurança, para as pessoas que trabalham na CIPA, o que que elas têm que estudar, consumir, por onde começar, como aprender sobre assédio, qual parte da lei elas têm que ler para saber as responsabilidades a partir de agora, o que que essa pessoa tem que se preparar, como ela deve se preparar? Eu acho que a minha dica inicial, a principal delas, é que tenham mulheres à frente desses Legal. trabalhos, né? Uhum. Então, eu acho que homens podem e devem participar desse processo. Acho que há muito o que aprender mesmo, né? Existem na literatura muito material hoje nesse sentido, mas eu acho de extrema importância que sejam mulheres encabeçando esse trabalho, especialmente no momento da escuta, para acolher essas denúncias. Muito Né? Então, importante. eu acho que há uma sensibilidade diferente, isso é muito perceptível em todas as vezes que a gente tocou nesses assuntos. Existem dores e experiências que somente as mulheres podem Entender conhecem. uma outra. Isso. E até para poder direcionar esse trabalho, né? Então eu acho de suma importância mesmo que mulheres encabecem isso,
né? Sobre as etapas a serem seguidas, como a gente já conversou, a lei ela é muito autoexplicativa, né? Assim, ela é muito, muito didática no que deve ser feito no trabalho. Na E aí prática. eu acho que é adequar a linguagem, né? Conhecer A a sua realidade da empresa, empresa. né? Exato, exato. Traduzir a questão para o tipo de Isso. trabalhador que a empresa tem. Isso, facilitar acesso, né? Muitas vezes a educação ela fica quase inacessível, né? A gente deixa a coisa muito técnica, ou muito Sim. performática. Então, eu acho que tornar acessível isso, que eles entendam o que está acontecendo, se sintam confortáveis para denunciar. E utilizar dos canais que a empresa disponibiliza, né? Então, cada ramo, cada empresa vai dispor de formas a facilitar essa informação chegar. Então, usar o que já é sucesso, as fórmulas que já funcionaram, justamente isso que a gente fez em Uhum. procurá-los. Então, a gente viu que a abrangência da nossa CIPAT foi muito efetiva. Então, quando a gente pensou em fazer esse treinamento de assédio, a gente imaginou que presencialmente a gente fosse dar mais conforto para essas mulheres. E depois que a gente realizou a CIPAT, e nas nossas reuniões a gente já pensou o oposto. Primeiro que a gente teve um alcance muito interessante com a CIPAT em números, em alcance, e outra que a gente acha que a trabalhadora poder assistir isso em casa, ou mostrar, ou repetir, Uhum. assistir Num uma ambiente confortável para ela, né? Em que vez, ela isso. pode. Pode Entendi. assistir uma vez, não entendeu, assiste de novo, mostra para a filha, dialoga. Então, eu acho que é Não, muito legal isso de levar entender. para casa. A gente tem tido retornos muito interessantes a respeito disso. Que bom. Então, a gente mudou a rota. Então, eu acho que é importante a empresa entender de que forma esse assunto vai chegar, de que forma vai tocar e usar as ferramentas de sucesso. O que precisa ser falado, né? A forma, cada Isso. um vai ter que entender ali dentro da empresa qual vai ser a linguagem, qual vai ser o método, mas é importante pensar no alcance e na liberdade que as pessoas vão ter de escutar, compreender e abordar bem esse assunto. Muito bem, gostei disso. Ô, Aline, assim, Boas só dicas. para amarrar as coisas, assim, eu não sei se eu tenho um raciocínio equivocado, mas eu entendo que essas mudanças atuais são basicamente mais um passo, né, digamos, num tema antigo até, né, de diversidade, inclusão e equidade, que inclusive você tem bastante experiência, né, várias frentes desse movimento e desse tema como um todo. Como que você vê essa nova legislação somando aos esforços que você já faz há anos, assim, na sua carreira? Tem alguma relação ou um negócio meio separado? Para mim, a Aline faz muito sentido, né? Eu vejo que talvez nem todas as empresas isso tenha sido recebido muito bem, relacionando isso à segurança do trabalho, né? Uhum. Então, há corporações que já têm setores muito bem definidos, né? Empresas de grande porte que têm compliance. Então, eu ouço um burburinho assim, mas a segurança já tem tanto o que fazer e agora inventam isso. Então, Uhum. eu ouvi comentários assim de colegas de não receberem essa notícia muito bem. Mas eu penso na empresa menor, no pequena, na média empresa, que talvez não tenha setores tão bem definidos, que não tinham como tratar dessa Às temática, vezes esse assunto nunca era nem falado, né? não era abordado, né, Às vezes não era era mimimi. tratado. Isso, assim, só Olha aí. deixado de lado. Então, eu entendo o benefício dessa obrigatoriedade nesse sentido, de Uhum. fazer o assunto chegar. Né? Agora, para mim, a linha, como eu te falei, eu já sou envolvida nessas temáticas. Né? Eu entrei na enfermagem com 17 anos, e então a saúde já é um assunto muito antigo e recorrente para mim. E como mulher, né, então pegar transporte público vestido de branco aos 19 anos, né? Então eu acho que nós mulheres entendemos
de fato, a importância de se falar sobre isso e não banalizar mais o absurdo, né? Então, eu acho que há coisas que a gente vai aprendendo a conviver e se acostumando com elas, mas tem que ser dito, eu acho, que a gente não tem que se acostumar com aquilo que não é correto. E esse, então, né, é um caminho para que aquelas coisas que são vistas como normais ou até como Sim, comuns parem de ser vistas com essa normalidade, né? Tipo, piadinhas, comentários que não devem ser feitos, insinuações, através de falar sobre isso abertamente, através disso fazer parte da equipe de segurança. E aí, faça um parênteses. Segurança não é só segurança do corpo, né? A nossa mente precisa de segurança, segurança é muito mais do que isso. Então, você acredita que vai ser difícil de mudar essa normalidade em alguns lugares? E acredita também que esse novo caminho é um primeiro passo? eu acredito. Eu quero acreditar, né? Então, eu quero acreditar, eu sou otimista, eu quero acreditar. Eu acho que há algum tempo a gente vem fazendo um movimento como sociedade, assim, a passos curtíssimos, né, de evoluir nesse sentido e não achar que dá para fazer piada com qualquer coisa, né, há coisas que não têm mais graça, né, então se a gente pegar programas de humor aí dos anos 80 e a gente assiste hoje, a gente fica às vezes assustado, né, Uhum, com o que era considerado engraçado, então eu acho que como sociedade a gente tem que caminhar para frente e entender que tem coisas que não tem graça, né? A gente vê a mulher frequentemente ser reduzida, hipersexualizada, né? Muitas vezes isso relacionado a profissões ou a cargos. Então, eu acho que é um pequeno passo. Eu acredito sim que há ramos de atividade, há locais que vai haver uma resistência, né? Então, muitas vezes essa resistência tem motivo para ter, mas eu acho que tem que trazer o assunto para a roda de conversa, né? uhum. Então, tem que trazer esse assunto. Vai ter uma pulguinha atrás da orelha. Na legislação fala sobre responsabilidade, sobre criminalizar o que de fato for crime. Então, se essas denúncias acolhidas caracterizarem crime, isso tem que ser levado para frente, né? Então, é um programa que tem início, meio e fim. Não é somente acolher essas denúncias. Se em algum momento tiver algum agravante, esse assunto vai ser levado para frente. Então, eu acho que é uma forma de trazer isso para a superfície, né? Uma pulguinha atrás da orelha ali vai ser colocado, né? Vai falar, olha, de repente já não está mais bonito para mim fazer esse tipo de brincadeira aqui, algo pode acontecer. E aí, quando a gente envolve a empresa como um todo, eu acho que talvez não mude o ser humano, mas vai constranger de continuar com essas práticas, né, que já não tem mais graça. Uhum. Maravilha. Então, Ping-pong? vamos. Então, só para a gente fechar o assunto, para quem quer se Beleza. atualizar, ler a lei, entender realmente quais são essas novas medidas que devem ser aplicadas pela nova CIPA, né, que agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. É só acessar, é fácil achar na internet, a Lei 14.457. Lá tem tudo descrito e essa parte da CIPA está descrita no artigo 23. Então, só para a pessoa ter acesso fácil ali, quem quiser se aprofundar, é isso aí. Então, agora a gente faz, no fim do nosso podcast, um jogo rápido de perguntas e respostas, que todos os nossos convidados respondem, porque você, Aline, vai indicar coisas interessantes para a gente. O assunto foi importantíssimo, agora a gente vai dar uma respirada, porque é um assunto denso. E É, agora, você que trabalha com segurança, saúde há muito tempo, eu tenho certeza que você tem muito a dizer para o pessoal dessa área também. Então, a primeira pergunta do nosso ping-pong é um livro ou um material, alguma coisa, sei lá, um filme que todo técnico de segurança, quem trabalha com segurança, não pode deixar de ver de jeito nenhum. a minha dica eu acho que eu vou ampliar, eu não vou dizer que é só para técnico de segurança, como você falou, né, para profissionais da segurança, profissionais da saúde. É um livro que me tocou como pessoa, então a minha indicação é essa, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana.
Então, ela tem um trabalho excelente, ela tem um trabalho lindo com cuidado paliativo. É um assunto pouco falado no Brasil, inclusive, ela é pioneira, assim. Ela é uma graça, tem um trabalho sensacional. E por mais que também pareça um título pesado, né? A Lê falou que íamos trazer leveza, a Aline vem falar de morte. Mas eu acho que não tem como a gente falar da vida sem falar da morte, ou o oposto, né? Então, quando a gente trata do fim da vida e quando a gente pensa em morte, a gente reavalia a vida de fato, né? Então, o livro, ele traz essas provocações, assim, o que a gente tem feito da nossa vida e que caminho a gente está trilhando para esse fim, né? Fala dos maiores arrependimentos no fim da vida, e é um livro muito bonito, né? Apesar do título assustar, eu ganhei ele de presente bem no comecinho da pandemia, né? E aí, quando eu li, eu mudei a minha visão totalmente, conheci o trabalho da doutora, e isso, é um livro tocante. Então, a gente fala de segurança do trabalho, de saúde, a gente fala de vida, de manutenção da vida. Então, não tem como a gente falar isso sem a gente tocar no ponto da morte. Caramba, Viver plenamente. bacana. Isso. A gente deixa na descrição esse livro também. Sim. E, Aline, qual famoso te inspira? Você gosta de acompanhar e seguir? De referência para você? Eu pensei bastante nessa pergunta, falei, nossa, que difícil. Então, puxando um gancho do nosso tema e falando tanto de mulheres, eu acho que eu não conseguiria citar um único famoso. Eu citaria grandes mulheres no mundo da arte, assim, então, que são mulheres que me inspiram, que são mulheres que me mostram que a gente pode ser o que quiser, estar onde a gente quiser. Então, eu gosto muito da Clarice Lispector, eu gosto da Tarsila do Amaral, grandes vozes como a Gal, a Bethânia. Eu tenho seguido muito o trabalho da Lina Bubardi. Então, são grandes mulheres que me inspiram. A ganhar o mundo, né, Aline? É isso. Próxima pergunta. Qual foi um conselho ou uma ideia, um pitaco que alguém te deu que fez muita diferença na sua carreira? Também foi uma coisa difícil de pensar, mas eu vou citar uma frase do meu avô, simples, mas ampla, eu acho que tem um significado importante para mim, que é seja bom. Né? Então, meu avô foi uma pessoa excelente, assim, uma pessoa de um coração gigante, e ele sempre falou isso. Então, eu acho que me moldou como pessoa, assim, a minha trajetória, a minha escolha do cuidar, né? Então, com 17 anos eu ingressei na faculdade de enfermagem, então é uma vida quase de dedicação ao cuidar do outro, né? E não tem como a gente pensar nisso, na bondade, né? Da gente se doar, servir. E, inclusive, meu avô faleceu de acidente do trabalho. Ele faleceu num acidente de carreta, e quando eu nem pensava em trabalhar nessa área, né? Então, eu sei a dor do não retorno de alguém que você ama. Então, é uma pessoa que me inspira. Nossa, enfim. Em dias difíceis, assim como você já deve ter passado por vários e tal, como é que você costuma fazer para relaxar? O que te faz bem nesses dias? Então, como eu acabei de falar de artistas, né? Eu acho que eu vou sempre para o lado da arte. Eu tenho tatuado aqui a palavra o que tá arte. escrito aí? Arte? Tá escrito arte. Legal. Bacana. Né, eu acho que a arte me salva frequentemente, sempre me salva. Então, desde ouvir música, então sou uma pessoa extremamente musical, estou o tempo inteiro ouvindo música, ou assistir algo interessante, ver uma exposição. Agora eu comecei a arriscar na pintura. Olha! Vez ou outra eu dou uma pincelada lá em casa. Então eu acho que o caminho da arte é o que me desconecta um pouco, às vezes, dessa realidade mais pesada, e de eu conseguir me reconectar, acho que comigo. Ufa, hein, Lê? É a primeira pessoa que ainda não falou de corrida. Não, mas eu também faço academia, eu Lê, então treino, porque eu sei que se tivesse o terceiro comentário aqui, a Lê voltaria para academia. Pedro, obrigada de ter me lembrado, eu tinha ensaiado isso. Você me joga no buraco. Eu faço academia, eu fazia balé fitness, vamos se mexer. Ai, tá certo. Acho que sobrou pra mim, né? Pra quem só tá vendo esse episódio e não assistiu os anteriores, assista os anteriores, porque você vai ver que os outros convidados
Falaram que a prática que traz leveza para os dias difíceis é academia, corrida. Eu falei, gente, se o terceiro convidado também falar sobre atividade física, não vai ter jeito, eu vou ter que voltar É um também, sinal. porque é um sinal. Mas tá certo, eu já no outro episódio eu já falei que eu tô errada, que eu vou voltar mesmo. Eu até fiz aí recentemente uns dias de exercício, mas Ó, que bom. tô precisando de um Evoluímos. puxão de orelha. E pra gente encerrar, a última pergunta, você vai completar a frase. Segurança para mim é Essencial. Eu acho que quando a gente fala de essência, a gente fala do todo mesmo, né? Então, é no trabalho, em casa, né? A gente vê uma porção de acidentes domésticos, no trânsito. Então, quando a gente pensa em segurança, eu acho que é essencial mesmo, em todos os momentos e não só no trabalho. Então, Aline, acho que conseguimos esclarecer muito, muito mesmo desse assunto de assédio, que vai ser pauta, assim, indispensável a partir de agora para quem trabalha com segurança. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por ter contado um pouco do que vocês já têm feito mesmo na prática aí no hipermercado Bergamini. Certamente a sua experiência, a sua vivência vai contribuir muito para quem vai precisar começar a falar disso agora. E achei muito relevante, assim, tanto quanto mulher, como quem já trabalha com segurança há muito tempo. Te agradeço imensamente pelo seu sim de estar aqui com a gente nesse episódio. Imagina, eu que agradeço, eu fiquei muito honrada, muito lisonjeada, espero de fato ter contribuído um pouquinho com a pauta que é tão importante e que as empresas abracem, assim, com seriedade e com compromisso. Vamos falar de assédio, né? Porque a gente precisa quebrar esse tabu para que as mulheres se sintam cada vez mais seguras. E é legal até fazer campanhas sobre isso, né? A gente provavelmente vai traçar uma campanha juntos aí, mas a gente pode, junto com a Wix, a gente também pode falar de assédio aí na sua empresa, você que nos escuta. É só clicar aqui no site que está na descrição do vídeo para conhecer e entender como a gente pode te ajudar a fazer uma campanha de assédio também. E vai chegando ao fim o nosso terceiro episódio com um tema super relevante. Acompanha a gente pelas redes sociais, a gente sempre está falando disso por lá, das novidades. Então, o nosso Instagram, que é wix.br, nosso blog também, que está lá no site, que está aqui na descrição, tem muito conteúdo importante. E nós nos vemos no próximo episódio, né, Pedro? É isso aí. Muito obrigado, Aline, mais uma vez. E chegamos ao fim. Nos acompanhem. Espero que estejam gostando. Um abraço e até a próxima. Beijo. Até mais. Tchau.